pessoal! A gente vai ver agora alguns fundamentos para iniciar o trabalho no Revit. Abrindo o software, a gente tem aqui a possibilidade de abrir arquivos já existentes ou de criar novos arquivos. Vejam que o item de novos arquivos é uma folhinha. E a gente tem a possibilidade de trabalhar ou com projetos ou com famílias. Famílias é um capítulo à parte que a gente vai ver em próximas aulas. Agora, a gente vai criar um novo projeto. Se a gente for na opção novo, a gente pode escolher um arquivo de Revit modelo para iniciar o nosso trabalho. Ou então, já existem arquivos de Revit modelos que podem ser utilizados aqui por padrão. Então, eu vou escolher aqui a opção modelo de arquitetura, porque eu vou fazer uma planta de arquitetura. Eu vou fazer um modelo, que é um modelo de arquitetura. Eu vou deixar a minha janela de propriedades do lado esquerdo, a minha janela do navegador de projetos do lado direito. Se você ainda não tem essas janelas ativadas, na opção Vista, Interface do usuário, você pode ativá-las aqui. A primeira coisa que a gente faz quando inicia um trabalho é configurar as unidades. A gente pode vir aqui no item Gerenciar Unidades de Projeto. O atalho para esse comando é UN. Os atalhos do Revit são compostos por duas letras e não precisa dar Enter depois de digitar essas duas letras. Então, se eu digitar UN, vai abrir a janela de unidades de projeto e na unidade linear eu vou mudar aqui para centímetros. A unidade de área vai continuar sendo metros quadrados e eu vou dar OK. No navegador de projeto, eu posso verificar que eu estou no nível 1, porque ele é que está em negrito. Então, o que eu estou visualizando é nível 1, que também aparece aqui. Eu vou começar esse trabalho dando zoom e no item arquitetura eu tenho a possibilidade de criar eixos. Eu vou criar um eixo que eu posso também criar com a tecla GR. Os eixos são utilizados normalmente para lançar estrutura. Eu posso ter um projeto desenhado a partir dos eixos e eles servem para alocação da obra, eles servem para ter um posicionamento mais facilitado dos elementos da obra. Eu vou construir um eixo aqui, GR, ponto inicial e ponto final, e esse eixo ele nomeou com o número 1, ele colocou o número 1 aqui. Se eu clicar em cima do número 1, eu posso alterar essa configuração aqui e dar um outro nome para esse eixo. Então, vamos entender como que eu vou trabalhar com esses elementos. A ferramenta de modificação, que é essa seta em que eu posso selecionar objetos, ela é ativada pelo comando MD ou pelo botão. Selecionando esse eixo, eu vou ver algumas coisas aqui na minha tela. A primeira delas é esse quadradinho aqui embaixo, que serve para ligar ou desligar a visualização dessa bolinha com a indicação do número do eixo. Eu posso atribuir números ou letras para os eixos. Se eu quiser que apareça a cabeça do eixo aqui em cima e embaixo, eu ligo esse tiquezinho aqui. Outra coisa é que eu posso construir um outro eixo ao lado. Quando eu posiciono o mouse sem clicar e arrasto, aparece esse tracejado que é um alinhamento. E está aparecendo ali a cota 700. Então, se eu clicar aqui e terminar o eixo quando for o alinhamento lá do eixo 1, o que vai acontecer é que vai aparecer um cadeado fechado e uma designação aqui de 3D. Apareceu uma cota temporária aqui de 700. Então, se eu voltar para a ferramenta de seleção, dependendo do objeto que eu selecionar, esses elementos vão aparecer no objeto que eu selecionar. Então, eu tenho o eixo 1, o eixo 2. Se eu selecionar o eixo 2, aparece uma cota com uma linha azul. Isso é uma cota temporária. Significa que, se eu estiver com esse objeto selecionado, eu posso vir aqui e atribuir uma outra medida, por exemplo, 500, e ele vai mover o objeto que está selecionado, ou seja, no caso o que está selecionado é o eixo 2, ele vai mover o objeto selecionado para conseguir responder a essa regra que eu estabeleci, que essa cota deve ser 500. Então, ele vai modificar a posição desse eixo, porque ele é que estava selecionado, e vai trazê-lo um pouco para a esquerda para que fique com 500 centímetros a distância entre esses eixos. Outra coisa é que, quando eu tenho esse eixo selecionado, eu tenho esse cadeado. Esse cadeado, ele é uma restrição. Ele restringe
o posicionamento, o alinhamento desse ponto do eixo ao eixo do lado. Portanto, se eu mover o eixo 2, ele move o eixo 1 também, porque ele está com esse cadeado trancado. Se eu abrir o cadeado, eu removi essa restrição, a restrição da posição desse eixo. Então, eu consigo trazer a cabeça desse eixo aqui um pouco desalinhada com o eixo número 1. Além disso, eu estou no nível 1. Se eu for para o nível 2, que é um nível acima, eu vou ver os mesmos eixos, porém, eu também tenho a possibilidade de ligar ou desligar essas cabeças de eixo. Assim como nas plantas, nas elevações. Então, elevação sul, eu vou ver o eixo 1 e o eixo 2, e aparece aqui na elevação também dois níveis, o nível 1 e o nível 2. Que são os níveis padrão já pré-configurados aí no arquivo que eu utilizei como modelo para iniciar esse projeto. Em todas as elevações eu vou ver os mesmos níveis e vou ver os eixos também. Se eu quiser, eu posso estender aqui em elevação a posição desses eixos. E vejam que quando eu faço isso na elevação norte, na elevação sul, o eixo também ficou estendido. Isso acontece porque quando eu estou trabalhando com esse eixo, essa opção 3D está ativa. Significa que eu posso modificar o tamanho desse eixo e que o impacto dessa modificação será considerado tridimensionalmente. Se eu alterar aqui na outra vista norte, ele também fez a alteração e estendeu aqui a linha do eixo. Porém, se eu pegar e der um clique no 3D e mudar para 2D, qualquer alteração que eu faça no alinhamento desse eixo, olha o que vai acontecer. Apareceu uma linhazinha aqui, uma bolinha, e esse eixo agora ele está como 2D, ou seja, na elevação norte, a modificação do tamanho dele só aconteceu nessa vista. Então, na sul, ele continua grande, e na norte, ele está aparecendo menor do que está na sul, porque o eixo não está considerado tridimensionalmente, ele teve uma modificação apenas nessa vista. Se eu quiser voltar, eu posso trazer o tamanho dele de novo e ele volta a ser 3D. Eu vou construir mais dois eixos aqui, vou chamar esse eixo de eixo A para fazer o próximo. Ele já vai interpretar que se o último foi A, agora vai ser o B e o C. Eu tenho um distanciamento irregular, ou seja, eu tenho 3,10 aqui, por 3, e tenho 3,60 aqui. Então, se eu estou com esse eixo selecionado, é ele que vai ser movido quando eu alterar alguma cota. Se eu quiser mover o eixo A, para que isso fique com 4, então eu preciso selecionar o eixo A, para daí então clicar no número da cota temporária, para daí fazer a alteração. Quando eu tenho uma situação em que, por exemplo, eu criei o eixo 3 e eu quero que esse eixo ele tenha uma determinada distância do eixo 2. Nesse caso, eu preciso estabelecer uma regra em que eu vou aqui na cota alinhada, DI, eu vou construir uma cota, por exemplo, aqui os 2,20, e quando eu construo essa cota, aparece um cadeado. Se eu travar esse cadeado, eu acabei de estabelecer uma regra. A distância, olha, o cadeado está trancado, a distância entre o eixo 2 e o 3 será sempre 2,20 metros. Se eu estabelecer que a distância entre o eixo 1 e 2 não é mais 5 e sim 3, ele vai mover também o eixo 3, porque sempre ele vai ter que respeitar essa restrição. Então, cadeados servem para quando eu preciso manter objetos travados uns em relação aos outros. Se eu tirar o cadeado e fizer novamente uma alteração aqui para 2, ele só vai mover o eixo 2 e não mais o eixo 3, porque eu não tenho mais essa restrição aqui entre eles. Uma coisa muito importante aqui que a gente precisa falar quando cria objetos é quando eu preciso ter, por exemplo, uma equidistância. Eu preciso que a distância entre o eixo 1 e 2 seja igual ao eixo 2 e 3. Eu construo uma cota, passando por esses três eixos, posiciono essa cota, e no momento que eu posiciono essa cota, aparece um EQ. Olha, vejam que aqui apareceu um símbolo de EQ cortado. Alternar
equidistância da cota. Se no momento que eu crio, eu clico aqui no EQ, ele vai retirar o valor da cota, a distância dessa cota, e vai simplesmente dizer qual que é o critério que define a distância entre esse eixo 2, o 1 e o 3, que é a equidistância, ou seja, o eixo 2 sempre estará na metade dos dois. Então, se eu mover o eixo 3 de posição, posso colocar 1000 aqui, ele vai mover o eixo 2 para que fique respeitada essa regra. Do mesmo modo, se eu quiser que o A, o B e o C fiquem equidistantes uns dos outros, eu crio uma cota aqui e na hora de posicionar eu aperto o EQ. Ok, pessoal? Então são alguns fundamentos importantes para a gente começar a elaborar o nosso trabalho no Revit.